Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business, o nosso encontro com os senhores gestores das principais companhias de capital aberto no mercado brasileiro. E olha só, estamos em plena temporada de balanços operacionais, temos dados fresquinhos a serem comentados pelas companhias e, claro, basearmos aí esses dados, essas novas informações para projeções futuras, o que pode acontecer daqui para frente com as principais empresas do mercado brasileiro. Esse programa ele recebe grandes nomes do mercado justamente para entender o funcionamento de companhias listadas, as suas perspectivas e, claro, como foram as suas operações no trimestre. Hoje receberemos em especial a equipe da Kepler Weber, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Kepler Weber é uma empresa líder do setor de soluções para armazenagem e pós-colheita na América do Sul. A empresa foi fundada em 1925 como uma pequena ferraria. Em pouco tempo, ela se transformou em uma indústria e passou a produzir carrocerias e prensas. O primeiro secador de cereais entrou em operação em 1960 e, na década seguinte, a companhia começou a exportar parte da sua produção. Hoje, os sistemas de armazenação e conservação de grãos, como silos, secadores e máquinas de limpeza, são fabricados pela Kepler Weber Industrial, na cidade do Panambi, no Rio Grande do Sul, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa espalhou suas áreas de atuação e hoje está presente em toda a cadeia de colheita, logística, transformação, exportação e afins. Além das duas fábricas robustas, a companhia conta ainda com 8 centros de distribuição estrategicamente espalhados pelo Brasil para um melhor atendimento aos seus clientes. São mais de 1.500 colaboradores que contribuem para uma capacidade de administrar até 300 obras simultâneas. Na carteira de clientes estão trading companies, cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento e empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em mais de 53 países. A Kepler Weber é negociada na Bolsa Brasileira desde 1980. Maravilha, eu comentava essa temporada de resultados para você que está um pouco perdido, investidor que é novato na Bolsa de Valores, ainda está tentando se encaixar aqui neste vasto mundo do mercado de capitais. Fique à vontade para visitar o site de Relações com Investidores de todas as companhias que passam aqui pelo nosso programa. Só digitar o nome da companhia, colocar RI ou Relações com Investidores, você pode ter acesso, claro, aos principais comunicados dessas empresas, fatos relevantes e também, em especial, os balanços operacionais que nós vamos comentar a partir deste momento com a equipe da Kepler Weber. Em especial, hoje aqui atendendo o nosso convite, gostaria de receber Paulo Polezi, CFO da Kepler Weber, e acompanhado aqui também de Calil de Lima, analista da Reach. Muito obrigado pela participação de ambos, em especial ao Paulo, novamente aqui ao nosso programa, desta vez de forma presencial. Saímos um pouco aí da digitalização, do online, aqui conhecendo pela primeira vez o senhor e toda a equipe da Kepler. Muito obrigado pela participação. Gabriel, prazer estar aqui, vocês estão sempre atentos. Estamos divulgando o resultado agora, né? Trazer uma informação atualizada, as perguntas e participar e interagir com o Calil aqui em uma hora de bastante qualidade para quem acompanha vocês. Muito obrigado pelo convite de novo. Maravilha, nós que agradecemos aí por ter atendido esse convite da equipe da BMC News e em especial também eu gostaria de agradecer Calil de Lima, sempre um prazer recebê-lo por aqui, já esteve em diversos programas da BMC News. O pessoal que nos acompanha diariamente conhece tanto a Rich quanto o senhor. Muito obrigado mesmo pela participação. Boa noite, Gabriel. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui do lado do Paulo também, discutir um pouco dos resultados da Kepler, que é uma tese lá que a gente gosta bastante. Eu só explicando aqui para quem está nos assistindo, o Calil acompanha a companhia de forma bem intensa, bem próxima. É por isso que a gente perguntou aí se ele teria disponibilidade para atender a esse programa, fazer parte dessa entrevista, para tirar as dúvidas ali mais profundas sobre a tese. A gente acertou em cheio, então fico feliz que o trabalho da produção da BMC News aí está sendo muito bem feito. Eu gostaria de começar essa entrevista, Paulo, falando sobre os resultados operacionais. Nós tivemos recentemente divulgados o balanço deste segundo trimestre, primeiro semestre como um todo. E no horário ali em que foram apresentados, teve um burburinho, o mercado não entendeu muito, os primeiros dados foram divulgados, porque a gente teve aqui, até colando do meu computador, uma receita líquida que teve uma redução em comparação ao mesmo trimestre de 2022, um lucro líquido que teve uma redução em comparação ao mesmo trimestre de 2022, inclusive o EBITDA com uma redução também em relação ao ano passado.
No entanto, a gente tem uma comparação aí que não é muito justa. Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê que o mercado reagiu de forma tão intensa neste primeiro momento e foi se acalmando ao longo do call de resultados. Eu gostaria de saber justamente como que vocês enxergam os dados deste segundo trimestre e por que essa disparidade com o ano passado, com o ano de 2022. Não, perfeito, Gabriel. Um bom ponto para a gente começar. Quem estava ali acompanhando o qual que o Gabriel está falando, nós começamos ali às 10 horas da manhã a divulgar e quem acompanha ali o papel caindo 3%. Né? Então, estranho porque o que acontece? A Kepler é uma empresa, nós somos uma indústria de transformação com 100% de disposição ao agronegócio. O agronegócio tem o seu calendário, o calendário do ano safra. Né? Como é que funciona? Agora, esse período que a gente está, o primeiro semestre, é o período, em geral, da colheita. Ou seja, nossos clientes, Gabriel, estão trabalhando, estão produzindo ali e não é hora deles fazerem investimento. Né? E, em compensação, o segundo semestre é a hora que eles plantam, é a hora que dá tempo que as obras no maior volume acontecem. Então, se você olhar, isso não é só da Kepler, né? As empresas que têm exposição, ou que estão atuando, né, Calil, no agro, tem esse calendário, né, um pouco mais fraco o primeiro semestre e mais forte o segundo. Exatamente o que aconteceu com a gente esse ano. Então, a gente disse que a Kepler, né, então, traduzindo, o pessoal teve 25% de queda na receita, 40 e poucos por cento de queda na margem, porque os últimos 2 anos, Gabriel, foram anos atípicos, anos muito especiais, eu diria até extraordinários. Né? Foram anos que a renda do produtor rural estava muito alta, o preço das commodities também subiu bastante. A questão, quando fala commodity, né, os grãos subiu bastante, mas do que os silos, a armazenagem é feito, principalmente o aço, também acompanha isso, subiu bastante. Então tinha toda uma corrida, olha, deixa eu garantir minha armazenagem logo antes que suba mais a matéria-prima. Então a gente viveu ali 21 e 22, praticamente não teve sazonalidade, foram anos de crescimento tri após tri. Esse ano, agora na virada do ano, a gente teve os elementos do ano passado que ajudaram muito as empresas não estão mais tão presentes. O primeiro deles é a taxa de juros, subiu bastante. O financiamento principal, depois acho que a gente pode explorar mais, né, Gabriel, do Plano Safra, ali do final do ano passado até no começo do ano ficou mais escasso. O preço das commodities também caiu. Então criou um ambiente aí, e os produtores rurais, principalmente a gente fala nos nossos materiais fazendas, eles seguraram os investimentos. E o pessoal também do agroindústria, que nós estamos falando das cooperativas, estamos falando das cerealistas, que também são grandes clientes importantes, eles também atrasaram um pouquinho a decisão deles de investir. Então gerou aí um primeiro semestre que é na normalidade, mas que a comparação foi uma covardia com o ano passado, que foram recordes. Mas quando a gente olha a história da Kepler, né, somos há 40 anos listados na Bolsa, tanto o primeiro TRI quanto o segundo TRI, Gabriel, só perdem para o primeiro e o segundo ano passado. Foram maiores de qualquer outro ano da história da empresa. Entendi. Então, a hora que saiu, para concluir, né, a hora que saiu o resultado, você falou bem, a receita caiu, o lucro caiu, porque o comparável era muito alto ano passado. E esse efeito da sazonalidade. À medida que nós fomos explicando qual de resultados e falando, olha, carteira de pedidos recuperou bastante, o Plano Safra veio num valor bastante recorde e as perguntas foram chegando, eles foram entendendo. Então, se é um ano normal, o segundo semestre é maior do que o primeiro. Então, acho que eles entenderam e aí ao longo do dia o papel recuperou. Maravilha. Calil, você acompanhou de perto essa divulgação, conhece a companhia, viu com os olhos ali bem próximos ao mercado financeiro. Como que recebeu esses resultados? Quais as dúvidas que a gente pode tirar dessa divulgação para o segundo trimestre aqui de Kepler Weber? Claro, fica à vontade também para explorar nosso convidado aqui e fazer as perguntas necessárias. Não, perfeito. Acho que o Paulo comentou bem que o comparativo contra o ano passado ele é muito injusto, né? E acho que quem acompanha o setor, né? Eu, por exemplo, eu fui lá em diversas feiras do agro esse ano, lá em Ribeirão também, a maior, AgriShow, né? E você sabia, você sentia ali que o produtor ele estava freando o investimento. Então, assim,
era de se esperar que o montante de investimento agora no segundo TRI tivesse uma queda relevante. Então, assim, para a gente não foi uma surpresa negativa, a gente já esperava um trimestre mais fraco, só que a margem, né, o importante é ver que a Kepler no passado ela teve muita volatilidade de margem bruta e margem EBITDA, né? E mesmo com essa queda de receita ali, você está vendo uma normalização de margem bruta e EBITDA acima dos patamares históricos e, eventualmente, quando a gente tiver uma demanda forte de novo, isso vai se traduzir em um bom resultado para o acionista no fim da linha. Mas acho que é legal, Paulo, você explorar um pouco que, apesar desse resultado fraco, a sua linha de reposição em serviços, que é uma coisa que vocês têm olhado bem, ela cresceu ano contra ano, né? Então, se você puder comentar um pouco dos drivers e o que vocês estão esperando daqui para frente dessa linha também. Perfeito. Sigo. Fique à vontade, por favor. Não, obrigado. Então, eu falei que foi acertado você ter trazido o Kalil aqui, né? Porque ele passou a bola redonda para mim e acho que quem está acompanhando a gente, para entender, a Kepler atende o mercado em 5 segmentos, né, Kalil? Principalmente produtor rural, que nós chamamos de fazendas, agroindústrias, cooperativas, as exportações, né, em geral, um misto das duas coisas, de agroindústria e de produtor rural também, a parte de portos e terminais e reposição em serviços, né, treinamento, peças que a gente vende. O que está mais ligado a produtor rural freou mesmo, foi o que aconteceu. Exportação também teve uma performance também inferior à do ano passado, porque o que aconteceu, Kalil? O mercado brasileiro encolheu um pouquinho. Você tem um parque de fabricantes assim como a Kepler, né? Muita gente correu para a exportação, então ficou muito mais concorrido e ali gerou também uma queda, né? E lá fora, né? Principalmente o mercado que as empresas brasileiras exportam, principalmente a gente, né? Mais a América Latina. Uhum. Então o Brasil acaba tendo um diferencial que tem o Plano Safra, tem um instrumento de fomento importante, os outros países vizinhos não têm. Então, lá, e como caiu um pouco o preço das commodities, então deu uma freada também. Por isso que a gente nota também uma acomodação e exportação. Mas notícia desfavorável ficou parada aí. Agora a gente vai falar de coisas boas, né? Portos e terminais é um setor que, nos últimos anos, houve muitas licitações no Brasil, né? Gerou muitos investimentos. Nós estamos falando de clientes como VLI, Rumo, Louis Dreyfus. Então, são todas empresas que trabalham na cadeia de exportação, na infraestrutura e estão fazendo investimento. Então, tem vários projetos acontecendo. Foram projetos que nós vendemos o ano passado, o período de fabricação é mais demorado e que começam a trazer receita agora. Então, ajudaram, cresceu, quem olhar o balanço, mais de 300%. Então, mitigou um pouco a queda. A gente gosta de falar de diversificação. Você lembrou bem, né, Kalil? A Kepler, de alguns anos, ela tinha muita dependência do produtor rural, né? O que é bom por algum momento quando está em alta, mas quando estamos cíclicos, né, tem a queda. A gente, ao passar dos anos, conseguimos investir na fábrica, investir em área comercial, trazer produtos novos. Hoje a gente consegue competir em outros setores que a gente não era tão focado no passado. E quando o mercado cai um pouquinho, a gente tem a diversificação para ajudar. E por fim, a área de RS, a nossa, brinco que são a menina dos nossos olhos, porque é uma área também que ela presta um serviço muito grande, principalmente na época de colheita, de safra. Os equipamentos rodam 24 horas por dia, Kalil, eles quebram, né? Então essa área está ali para atender o produtor rural, principalmente nas horas mais difíceis. Nós temos expandido, 5 anos atrás não tinha nenhum CD, até meados do início de 22 nós tínhamos 5, abrimos mais 2 em 2022, agora em 23 estamos abrindo o 8º. Né? Então uma área que tem demanda o tempo inteiro, não importa se o produtor rural está investindo ou não está investindo, então tem demanda e ela cresceu mais de 20%. Né? E dentro dessa área, Kalil, só para concluir, tem também os números da Procer. A Procer é a empresa que a gente adquiriu no sentido de digitalização e ela é que está mais perto, né? A hora que a gente olhou a Procer, faz mais sentido a gente colocar dentro da RS, porque ela está ali fazendo um serviço para o produtor rural. Então teve também um impulso
dos números da Procer, né? A Procer no semestre adicionou quase 15 milhões de receita e foi tudo ali para o RS. Então foi um balanceamento. Se não fosse isso, a queda só do produtor rural teria sido perto de 50%, a gente está caindo perto de 25%, então mitigou bastante, né? Então foi muito importante. Obrigado pela tua pergunta. Inclusive, eu entrei em contato com alguns analistas que eu sei que acompanham a companhia, e o Zobreyer é um deles, lá da Trígono Capital. Ele me mandou uma pergunta justamente sobre isso, perguntando sobre a Procer, se vocês já enxergam boas sinergias com a companhia e qual que seria a representatividade dela dentro dessa área de, claro, reposição em serviços. O que vocês pensam aí para a companhia dentro, já é adaptada ao esquema ali da Kepler Weber, como vocês olham para o futuro da empresa? Uma ótima pergunta, falar um pouco da Procer. Gabriel, o que está por trás da tese da Procer? Está a conectividade dos produtores rurais. Perfeito. A gente gosta de explicar, os grãos, na hora de comercializar, eles são, o produtor ele pega o máximo do preço se tem um determinado padrão de umidade lá. Então, quem armazena consegue fazer isso. Sem a tecnologia, sem os produtos da Procer, você faz isso manualmente, então um bom funcionário vai fazer isso bem, só que a mão de obra está mais difícil e ser humano falha também. Quando você põe a tecnologia, você garante uma precisão, ou seja, na hora do cliente vender, ele pega o máximo do preço possível. Então a Procer permite fazer isso, através da termometria, dos controles, dos dados na nuvem, você monitora, você aciona os equipamentos tempestivamente, então você garante que na hora de vender, o produtor rural vai ter o preço bom, o desperdício diminui, né? Aquilo lá está dentro do silo, nos grãos, se está muito quente, fermenta, se esfria. Então tem tudo isso. A Procer presta esse serviço. Quando nós entramos na Procer, aí a pergunta Perfeito. do analista, a Procer tinha mais ou menos 1.000 plantas conectadas. Estou falando uma base, Gabriel, de dados da Conab, tá? São 17 mil plantas de armazenagem pelo Brasil. Esse é o potencial do mercado endereçável. Talvez nem todas, algumas antigas não sejam convertidas, mas a grande parte delas, em algum momento, vai precisar ser convertida, porque a tecnologia está disponível, é questão de tempo, né? Então a Procer, quando nós adquirimos aí em fevereiro, março, já tinha 1.000 plantas conectadas, nós já estamos com 1.500. Então a chegada da Kepler acelerou esse processo, né, o ritmo de conexão de plantas. A Procer acaba sendo uma tecnologia importante que outras empresas do setor, eventualmente concorrentes da Kepler, também utilizam a tecnologia da Procer. Então, o nosso intuito principal é acelerar essa penetração no mercado. Então, está acontecendo. A Procer, a gente se comparar com o produtor rural, a gente viu aí a queda de 25%. Se eu isolar só a Procer, ela está crescendo 10% em relação ao ano passado. Então, ela meio que vai com as próprias pernas, né? Se tem crise, não tem crise, então ela está indo bem. Então, agora nosso foco principal é acelerar as integrações, as sinergias, principalmente com a área comercial, a área técnica, né? Junta as duas expertises das duas empresas e ter um serviço, uma velocidade de penetração mais rápida para o nosso cliente e prestar um serviço cada vez melhor. Então, Procer está indo bem e o segundo semestre está aí, muito promissor para a Procer também. Maravilha. E aí, por exemplo, vocês enxergam a geração de valor para a companhia, a sinergia com vocês? Eu sei que você vai me responder das duas formas, mas eu quero só aprofundar um pouco mais. Você mencionava essa disparidade entre as plantas já atendidas pela empresa e as plantas totais no Brasil, 1.000 e 17.000, que esse foi o número que você acabou de nos passar, Sim. se não me engano, da Conab. E nós temos a Kepler que aposta e se demonstra ali bem disposta a novos projetos. Onde que está o melhor caminho de crescimento? São nesses novos projetos ou está nessa conversão das plantas que já tinham aqui no Brasil? Gabriel, ótima pergunta. Então, assim, a Procer, seguindo lá, se eles não tivessem, a gente não tivesse feito a parceria com eles seguiriam o caminho deles e iam buscando essas 1.000, 1.500, 2.000 Perfeito. nesse processo. Então, isso está lá, com a Kepler acelera, traz mais conectividade e geração de caixa para esse crescimento. Fora isso, tem outro leque de oportunidades que está. Falei na parte anterior que estamos trabalhando com a Procer dentro da área de RS, de peças e serviços. Então, qual é o nosso
próximo passo, né, a próxima ação a fazer com a Procer. Juntar a tecnologia com o serviço para o cliente. Então, eu vou te dar um exemplo. Falei que os equipamentos ficam funcionando o tempo inteiro e tal. Se você tem ali o equipamento monitorado, você consegue antever que vai dar um problema, que está com uma sobrecarga, alguma coisa, e essa mensagem já vai para a nossa área de RS, eles já sabem, eles já entram em contato antecipadamente com o cliente, olha, tal equipamento, tal silo, tal, está com uma condição tal. Olha, eu vou te mandar as peças agora, por prevenção, e assim você não vai ter que parar teu processo, você não vai perder dinheiro. Então isso nos dá a oportunidade de prestar um serviço, né? Imagina, você tem o teu automóvel, né? Você está andando, não sabe, mas o teu fabricante de automóvel sabe, Gabriel, que tem ali um probleminha e te chama para a concessionária para trocar aquela peça. Você não fica feliz? Felicíssimo. Vou evitar um problema futuro, né? Mesma coisa. E vai te economizar dinheiro, vai te economizar o risco de um acidente, né? Então, porque você vai trocar quando não teve problema. Então, mesma coisa. Então, o próximo passo, fora outras oportunidades, né? De você prestar ali um serviço remoto, né? Falar, olha, a gente faz para você todo o controle da planta. Então, abre outras oportunidades que nós, Kepler, sem a Procer não teríamos. Aí, quando você junta esse exemplo aí do carro versus o silo, né? De chamar a hora que vai ver um problema, é o próximo movimento que a gente quer fazer. E você, inclusive, evita o desgaste com o cliente que vai deixar de ter um problema. Você tem o ganho nas duas pontas, né? O cliente ele não vai ter que arcar com um custo um pouco mais alto para a reposição de uma peça, ou não vai perder ali parte da produção por conta de um problema. Não vai ter produção parada. Isso tem, claro, muito. A ponta positiva para a empresa, que ela evita o desgaste com o cliente e a frustração com o serviço que está sendo prestado. Então você tem as duas pontas aí sendo beneficiadas. Calil, por favor, fique à vontade. Eu tenho mais uma pergunta, acho que no qual ali, pelo menos a minha leitura foi que vocês foram bem enfáticos na formação de carteira de pedidos, até o número que vocês abrem ali de 200 milhões, com algumas obras que vão ser entregues ao fim de 23 ou no começo de 24. Então, queria entender como está essa formação, se você atribui isso muito ao Plano Safra, que foi bem robusto, se quiser comentar um pouco disso, até referente à taxa, né, que acho que foi uma das mais atrativas do programa. Mas também eu queria entender assim, comparando, ano passado a sazonalidade foi muito estranha, então eu não queria fazer essa comparação pelos motivos que a gente já bem comentou aqui. Mas contra 21 você também teve uma carteira de 190 milhões ali, só que o produtor ele estava bem capitalizado ali naquela época. Então, eu não atribuo tanto ao Plano Safra naquele período. Então, assim, é uma boa notícia esses 200 milhões vindo de uma safra que ele não está tão capitalizado, mas você tem um plano de safra robusto. Uhum. Não, perfeito. O Calil está se referindo, né? Nós mencionamos ali de 200 milhões de novos contratos que foram vendidos, e é legal explicar para o pessoal, né? A Kepler, aquela coisa, a gente vende no momento e reconhece a receita lá na frente. Então, por isso a questão da carteira é tão importante. A gente brinca que a gente tem quase uma bola de cristal ali, que a gente sabe o que vai acontecer no futuro, né? Não sei se está melhorando ou piorando. Então, voltando na virada de 22 para 23, foi o contrário. A carteira enxugou, porque teve essa diminuição de demanda. Então, a gente sabia que ia ter um primeiro semestre mais difícil, né, Calil? Uhum. A gente, na verdade, percebemos isso já no primeiro, segundo turno das eleições. Tem até sempre que tem mudança, né, cada 4 anos, então ficou para trás, né, isso já é passado. A gente percebeu isso, a gente falou, olha, vai ter uma freada. Nós rapidamente setamos o foco para o que a gente chama de CNPJ, né? O produtor rural, ele trabalha muito no CPF, né, e as empresas ficam no CNPJ. Então a gente falou, olha, pessoal, internamente dentro da Kepler, né, vamos focar no CNPJ porque nós olhamos as projeções de produção nacional de grãos, né? Estão se confirmando, né? O ano passado já tinha sido recorde, esse ano alguns projetam 313 milhões total, todos os grãos juntos, né? Alguns 320, alguns 323, só não sei se vai ser um recorde muito alto ou um recorde menor, vai ser recorde. Mas se você junta as duas coisas, nós antevimos muito claramente, vai ter um problema de gargalo, um problema de escoamento, uma dificuldade. E é o que está se confirmando. Né? A gente consegue ver imagens, reportagens, vídeos
de grãos armazenados ao tempo, né? E a pressão para onde foi? Se o produtor não estava investindo, foi para as cooperativas, né? Então, elas começaram a fazer investimento, projetos, porém, o prazo de entrega é mais demorado do que o do produtor rural. Então, isso ajudou a gente a ter esse número mais forte, esses 200 milhões que você se refere. Então, ajuda a gente a ter uma carteira maior de pedidos. A única questão, Calil, é que a realização dela ela é mais longa, né? Perfeito. Então, a primeira parte da resposta é essa. Lado ruim é que não gera tanta receita para esse ano. Lado bom é que já gera uma carteira para 24. Então, a gente já entra em 2024 com uma parte do faturamento já contratado, né? Isso ajuda a gente a se planejar, isso é muito bom. Essa é a primeira parte. A segunda parte você falou, veio o plano safra e tudo mais. A questão teve até uma pergunta no call, né? A questão do plano safra, a notícia foi muito boa, foram recordes dos valores. Se não me engano, mais de 6 bilhões de reais ali destinados apenas ao programa. PCA, o programa. Mas 6,6, obrigado por lembrar, Gabriel, 6,6 bilhões de verba anunciada pelo governo versus 5,1 bilhões do programa anterior. Um dividido pelo outro dá 29% a mais, né? Então, e valor recorde, juros muito bons. Até consegui, um investidor fez uma pergunta inteligente, porque muita gente, né, Calil, entende que é como se fosse financiamento que tem para casa própria, que, né, uma vez você anuncia, vai na Caixa Federal, contrata, né? O plano safra não é assim. O governo anuncia, aí tem as fases de liberação para os bancos, aí não é dinheiro do banco, não é dinheiro do governo. O governo ele equaliza a taxa de juros. O dinheiro que vai para o produtor é dinheiro dos bancos, né? Então os bancos vão liberando isso ao longo do tempo. Então tem um processo que isso vai acontecendo. Ele acontece ao longo do ano safra, né? Mas o que foi importante? O fato do anúncio, né? Havia uma expectativa, né? Um governo novo. Será que esse governo vai manter, vai priorizar, né? E esse governo que entrou claramente mostrou que vai continuar apoiando o agronegócio. Prova foram os números muito fortes. E isso destrava negócios, né? Aí quando destrava, o produtor rural, Calil, ele tem até um ano. Ele, por exemplo, ele contrata, ele procura a gente, faz o projeto, ele tem até um ano para ir atrás do financiamento. Então a gente tem um estoque de projetos, não são esses 200 milhões, 200 são mais de projetos de longo prazo. A gente tem um estoque de projetos entre 100 e 200 milhões que estavam represados, né? Então uma parte disso, agora com a notícia do Plano Safra, ele começa a acontecer. Os produtores ainda continuam capitalizados, né? Aquele que sofreu um calor pela falta de armazenagem, perdeu, ele podia ter armazenado e tal. Esse é o primeiro, então ele está capitalizado, eu já vou dar início ao meu pedido, enquanto isso eu entro com a documentação no banco, então destravou, né, alguns projetos que estavam represados, né? Agora, Calil, a questão da gente acompanhar, né, na medida que vão havendo as liberações ao longo do ano, mas a notícia foi muito boa para a Kepler. Maravilha, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial. Na volta aqui do anúncio dos nossos patrocinadores, nós continuamos essa conversa com a equipe da Kepler Weber e, claro, o Calil de Lima aqui nos ajudando a fazer essa entrevista, trazendo toda a sua expertise aí de acompanhamento próximo da companhia. Daqui a pouco nós estamos de volta com o BMC Business. Estamos de volta com o BMC Business, desta vez conversando com a equipe da Kepler Weber. Representando aqui a companhia, nós temos Paulo Polezi, CFO da companhia, e também Calil de Lima, analista da REACH, trazendo toda a sua expertise de acompanhamento próximo, não só da companhia, mas também do setor do agronegócio, indústria. Tem bastante coisa aí misturada nessa conversa, né, Calil? Sei que você tem algumas perguntas, os analistas estão cheios, os jornalistas mais ainda, então fique à vontade, aproveite esse espaço aqui de discussão com a empresa aqui e agradeço novamente aí esse canal de comunicação aberto com todo mundo que está nos assistindo. Perfeito. Eu queria entender um pouco assim, Paulo, como está a sua cabeça de alocação de capital, né? A gente viu que no semestre
você teve 125 milhões de EBITDA, só que a sua geração de caixa operacional é maior que isso pelo recebimento adiantado de pedidos, o seu capital de giro acaba gerando um pouco mais de caixa, né? E como você é caixa líquido ali, você não tem serviço de dívida, você teve um CAPEX um pouco maior pelo pagamento da Procer, que não vai ser recorrente, então assim, sua geração de caixa livre para o acionista tende a aumentar, né, conforme a receita aumente e afim. Então assim, só entender como você está pensando em alocar, dado que o ROIC no seu segmento ele é muito alto, né, por mais que caiu um pouco, você fez 65%, né, se existe alguma abertura de M&A em algum serviço, assim, como você fez com a Procer, com a Seletron, né, enfim. Tá bom. Calil, acho que é importante para quem está acompanhando a gente, ou é investidor, está estudando, acho que me dá a chance de falar, é um diferencial do negócio da Kepler, né? Você falou bem, é uma empresa que agora funcionando melhor a diversificação, a gente trabalha também com margens, né? A gente sempre trabalha, o aço sempre é um risco da nossa operação, mas a gente procura sempre trabalhar, para o pessoal entender, trabalhar casado, né? Então travar as margens e no final do dia a gente tem uma estrutura operacional talvez limitada, fixa, né? Quando você combina tudo isso e o capital de giro, né, que acaba sendo o produtor, faz down payments para a gente gente tem estoque, contas a pagar equilibrado, no final do dia a Kepler, as poucas empresas do mercado praticamente tem a conversão quase total EBITDA para o caixa livre, né? Caixa disponível. E às vezes até com um yieldzinho um pouquinho maior. Então, acho que isso é um diferencial. Momentos de crise vale a pena. Pessoal, um papel que ajuda a defender também. E sim, a gente... Então, você perguntou, alocação de capital. A gente tem ainda como prioridade esse ano, né? Terminar o programa de CAPEX. O programa nós aprovamos 55 milhões... o ano passado com o Conselho, já foi aí alocado, não tem certo número, mas foi 2/3 desse valor alocado, então a gente tem que completar, então esse dinheiro vai para isso. A gente tem ainda, como alocação de capital, nós temos o nosso próprio fundo exclusivo de financiamento para cliente, que vem a ser um complemento do Plano Safra. A gente é sócio desse fundo, né? A única empresa do nosso setor que tem um instrumento para financiar o seu cliente, né? Então nós temos um fundo Fiagro de 300 milhões de reais, dos quais são sócios a Kepler, o BTG Pactual e o BNDES. Tá. Então o BNDES participa com 70, a Kepler com 20 e o BTG com 10. Nós acreditamos que com essa queda de juros vai ter demanda. Hoje pouco, né? Perto de 10% desse fundo está sendo alocado. Então a gente tem, se isso acontecer, a gente tem que comparecer com as nossas cotas, então aloca um pouco de capital. Quanto que pode ser? 50 milhões, 60 milhões, se acontecer tudo. Então a gente tem uma reserva, uma provisão para isso, né? E fora isso, no demais, a gente vai poder, com relativa tranquilidade, oferecer aos acionistas pagamento de dividendos. A gente tem o programa de recompra que está aberto, a gente vai usando isso na medida que tem volatilidade. A gente conseguiu com o programa de recompra neutralizar bastante, né, a volatilidade, a gente ainda mais small cap, melhorou muito as negociações diárias, mas a gente usa isso. Mas acho que no final do dia, M&A temos alguma coisa que estamos trabalhando, e essas coisas é difícil dizer quando elas amadurecem, né, Calil? Eu não apostaria que elas vão amadurecer, tá no ponto no curto prazo. Eu acredito que no segundo semestre a resultante disso tudo abre um espaço importante para a gente oferecer juros de capital próprio e dividendos, né? Deve ser um tema que a gente vai poder explorar melhor no terceiro tri, mas o analista que faz conta vai chegar no número, se a gente vai poder talvez antecipar, né, dividendos. E se algum M&A mesmo assim, né, acontecer, a gente sempre gosta de olhar essas oportunidades alavancadas, né? A gente olha o M&A, tem caixa, faz sentido financiar, né, um acquisition finance. Então, sempre tem essa oportunidade. Mas vamos sempre com a prudência, cash is king, né? A gente sabe que protege bastante a gente.
Então, sempre com métricas seguras, e sobrando a gente vai poder oferecer um dividendo maior, uma antecipação de dividendos no segundo semestre. Maravilha, a gente mencionou essa questão dos investimentos da companhia CAPEX, praticamente aplicado em expansão da sua capacidade de produção, e essa questão também da M&A que o Calil acabou colocando na nossa conta aqui para tentar fazer uma provocação, tentar, claro, tirar aqui alguma coisa da companhia, o que vocês estão pensando. E eu quero ir basicamente na mesma linha. O que a Kepler vê como uma oportunidade de crescimento? Nós já temos um bom market share para a empresa, nós já temos ainda um mercado endereçável que é interessante, nós ainda estamos em déficit de armazenagem aqui no Brasil. Quando a gente fala de M&A, o que vocês enxergam como oportunidade? Aquilo que venha a complementar outros segmentos, outras linhas de receita, como é o caso do serviço e reposição, como nós mencionávamos, algo para aumentar o market share da empresa que já é bastante expressivo. Como que vocês enxergam essa alocação de capital estrategicamente para o crescimento da Kepler, e aí pensando no longo prazo também, o que vocês querem fortalecer no portfólio de vocês, inclusive puxando aquela dependência do agronegócio que nós mencionávamos no primeiro bloco aqui da nossa entrevista, que vocês estão mitigando aos poucos. Certo, perfeito. Gabriel, bacana essa pergunta, porque a gente tem que olhar o curto prazo e o longo prazo, plantar sementinhas para o longo prazo. Eu diria que assim, as avenidas de crescimento, se eu puder chamar dessa forma, seriam basicamente 3. A primeira, avenida tradicional orgânica, que é o mercado. O Brasil, a gente mostra nos nossos materiais, com o convite, você já falou no começo, mas o pessoal visite o nosso site, tem as nossas informações. O Brasil tem capacidade de armazenagem estática de 15% apenas de tudo que produz. Tem números maiores, em torno de metade, mas não é aquela capacidade que gera valor produtor. A grande capacidade está lá no porto, está no terminal. Isso não conta. Essa Gabriel, aquela capacidade de passagem que o cara só fica uns dias ali até carregar o navio. Aquela capacidade que agrega valor, que dá opção para o produtor rural a hora de vender, a hora de contratar o frete, aquela na origem, dentro da fazenda ou na cooperativa. Essa é pequena, só 15%. Se compara com muitos países, a gente compara, mesmo com a Argentina, país vizinho aqui, a Argentina consegue armazenar 40% de tudo que produz na origem, contra 15% do Brasil. Então, o canal de crescimento é o mercado. O mercado acho que tem tudo para crescer. Acho que vai tanto crescer pela oferta das linhas de financiamento, o próprio mercado de capitais está se resolvendo, o instrumento do FIAGRO. Então, isso é uma oportunidade e o nosso papel é fomentar esse mercado, atrair mais players, facilitar, estudar novas ofertas, sair um pouco da questão do financiamento, por exemplo, oferecer, em vez do cliente ter que construir a planta, ele contratar o serviço de armazenagem. Então, a gente desenvolver modelos, a gente possa, num ponto geográfico, construir uma unidade de armazenagem, trazer algum investidor que queira financiar essa operação e ter um contrato de longo prazo para operar. Então, você sai do financiamento e entra para a servitização. Então, essas oportunidades que a gente está olhando para fazer crescer o mercado, nós como líderes temos não só a obrigação, mas as condições de acelerar isso. Então, esse é um caminho. A outra, um pouquinho na tua pergunta, você já falou, que é a gente aumentar a oferta de produtos, ampliar. O Calil falou Seletron, a Seletron é um equipamento que não tinha uma seleção ótica de grãos, tudo a ver com o nosso processo. Foi um case de sucesso que a gente trouxe essa tecnologia para dentro. Aquela separação que antes tinha que ser feita manualmente, com o funcionário ali fazendo aquela separação, seja de grão de café, esse café aqui vai ser torrado nessa temperatura ou não, dependendo ali da perfeição ou não do grão que está sendo selecionado. Hoje você tem uma ferramenta para fazer esse tipo de serviço, você agiliza muito na produção. Os equipamentos que os nossos clientes já compravam e que a Kepler vai poder oferecer. Então tem outras linhas semelhantes que a gente vai poder adicionar. O Seletron foi um exemplo, mas existem outros equipamentos. Falei no começo de portos e terminais. Nessa parte tem uma questão ambiental também relevante, que você, por exemplo, se você pega Santos como exemplo, eu já estou indo aí na inovação de produtos, pega Santos.
Santos escoa a maior parte do fluxo de grãos do nosso país. O que aconteceu? A cidade de Santos abraçou o porto, né? Então o pessoal está operando aqueles milhões de toneladas de grãos do lado ali de um bairro, né? de famílias que moram ali. Tudo isso ali gera poluente, gera particulados, né? Tudo aquilo acaba tendo um problema para o operador, né? A Kepler, por exemplo, desenvolveu um transportador, que a gente chama transportador enclausurado, né? Até o nome é Robust, né? A gente pegou porque ele permite alta velocidade com nenhum desperdício, né? E não gera essa poluição, essas fuligens que gera, que é muito. Se você para o teu automóvel ali no porto e não tem esse equipamento, o carro você não vai ver mais a cor dele, ele vai ficar da cor do grão, de tanto que é o processo, o volume, né? Então, isso tem muita oportunidade, né? Tem um outro equipamento que a gente usa, o nosso cliente usa muito, um secador de grãos, né? Para trazer. O secador precisa de uma fornalha, né? Fornalha, antigamente usava o quê? Lenha. Lenha não tem mais, é uma dificuldade. Então você tem que partir para outras soluções, né? Vai para o cavaco, vai para o gás. Então tem todas essas tecnologias que nós estamos olhando. Então ali gera um crescimento maior para os nossos clientes, né? E por fim, o M&A, você também perguntou, né? Falou. A Procer é um exemplo, né? Um produto que não era óbvio, né? Mas que para nós o cliente já precisa dessa conectividade. E tem outras oportunidades no pós-colheita, né? A gente pode olhar mercado de sementes, né? Precisa de equipamentos, pode olhar outros grãos, né? Que a gente possa expandir. Então, estamos olhando. Não faz, só para concluir, não faz tanto sentido a gente olhar a concorrência e tal, né? Acho que temos oportunidades ótimas, empresas boas, empresas que, como a Procer, né? Empresa familiar, empresa que até um ponto cresceu, vai bem, dali eles não conseguem mais crescer tanto. Então, procurar uma parceria, e com a gente estamos ávidos para isso, pode destravar muitos negócios novos. Então, eu diria que acho que a prioridade vem por aí, né? Negócios orgânicos, inovação, novos produtos e M&A. Se elas vão acontecendo em outra ordem, só o futuro vai dizer, Só o Gabriel. futuro vai nos dizer, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa história para entender como que a Kepler vai se organizar neste mercado. E uma história que já está sendo contada, os capítulos começaram, pelo menos recentemente, a gente teve uma queda de juros interessante aqui para o Brasil. Boa parte do segmento em que a Kepler está instalada não depende de juros Selic, depende, claro, desses planos de incentivo, aumento da capacidade de armazenamento. Então a gente tem ali uma condição diferente que é aplicada. Mas muitos produtores também demandam aí do preço que está sendo negociado a mercado. E muito investidor que está nos acompanhando pode estar pensando o seguinte: nós temos uma safra que no ano passado foi recorde, nós temos uma safra projetada para este ano que também é expressiva. Nós já tivemos problemas com armazenagens, pode ter ligado um sinal amarelo, sinal laranja nos produtores para buscarem esse potencial de armazenagem. Nós temos a taxa de juros caindo, talvez algumas outras dinâmicas que pressionem a busca por esse tipo de solução que a Kepler oferece. Vocês já projetam este aumento de demanda? Vocês enxergam um aumento de demanda no mercado? Ou a demanda ela vai permanecer numa estabilidade do que a gente já viu nos outros anos? Porque foram, sim, anos muito fortes. Como que você enxerga a demanda e como que vocês estão se preparando para atender ou não essa demanda futura da companhia? Não, você tocou um ponto muito especial, bem colocada, né? A questão Brasil... O Brasil é o único país do mundo, Gabriel, que consegue, no mesmo período do tempo, você ter duas safras, né? O único país do mundo que a segunda safra ficou maior que a primeira. O pessoal chamava, você deve saber, de safrinha. Né? Safrinha virou assim até um nome carinhoso, né? Mas não é mais safrinha, né, Calil? E muitas regiões do Brasil já permite, pela questão de chuvas, até de irrigação, você ter a terceira safra. Então, quando você olha isso na equação, a produtividade, né, aumenta muito, porque com o mesmo equipamento, você compara, os Estados Unidos é, até então, o país que tem a maior condição, a maior produtividade,
e que em muitas áreas do agronegócio é melhor que o Brasil, né? Mas quando você compara coloca essa questão do número de safras, ele só tem uma lá. Então, assim, o mesmo trator que o produtor usa lá nos Estados Unidos para uma safra, fica metade do ano parado, o trator daqui vai estar usando o ano inteiro, porque o cara planta 2 safras, né? Então, isso vira em retorno, vira em aumento de margem, vira em ganho, né? Então, esse é um fator que está presente, é uma tendência, então vai continuar gerando mais demanda, esse fator não tem como voltar mais atrás. Tinha uma questão que até então o Brasil perdia muito, que é a questão logística, né? A questão do custo, né? De escoamento, preço do frete, que agora com esses investimentos, que a gente também se beneficia nos novos negócios de portos e terminais. Mas quem mais se beneficia é a cadeia do agronegócio como um todo, que tem mais opções para exportar e mais barata, né? Hoje, as novas fronteiras do agro estão lá para a região central, Matopiba, né? Um monte de sigla nova, a gente falou Safrinha, Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, as novas lavouras estão sendo formadas por lá. Então, muito mais fácil, econômico, barato você escoar a produção, não descer para Santos, outros portos aqui. E os investimentos estão sendo feitos. O mais conhecido é o Arco Norte, né? Então, abrindo novo. Então, quando você junta tudo isso, a questão das 2 safras. Vamos ser conservador, vamos ficar deixa a terceira de lambuja, né? As 2 safras, mais os investimentos de logística, em que o Brasil, quando você coloca ponta a ponta, né? Saindo lá da bacia do Mississippi dos Estados Unidos, né? Posto o grão lá no porto de Xangai. Você compara o preço do frete lá, aí você pega o preço do frete, saindo aqui lá do Tocantins, indo lá para Xangai, o custo do frete do Brasil já é mais barato. Então isso gera uma oportunidade, né, uma competitividade para o Brasil muito grande. Então esse é um fator que está dado, vai gerar demanda. O outro, Gabriel, importante, que é o que aconteceu esse ano, os volumes foram tão grandes, né, a safra não tem jeito de você combinar, ela acontece determinada parte do ano, tudo de uma vez, né? Então isso gera uma demanda muito grande, a oferta não tem onde armazenar, então quanto o preço dos grãos, principalmente soja, né, em Chicago, estava flat, estável, aqui no Brasil ele caiu, né? Então aconteceu aquele fenômeno do prêmio negativo. Desde 2004 isso não acontecia, 19 anos se passaram e o Brasil sofrendo de um mal pela falta de armazenagem. Então a armazenagem, que ela até então a gente sempre falou é algo necessário, importante, esses adjetivos ficaram para trás. Agora a armazenagem é crítica. É crítica. Se o produtor não investir, a cooperativa não investir, o ano que vem pode ser que aconteça esse mesmo fenômeno, né? Os preços estarem num patamar bom e aqui no Brasil você deixa valor em cima da mesa porque não tem onde armazenar. Então isso ajuda a gente a ter muita confiança que o ano que vem vai ser um ano de muitas oportunidades para nós e para o agronegócio como um todo. Perfeito. Calil, uma última pergunta. Estamos nos encaminhando para o finalzinho aqui do nosso episódio. Por favor, fique à vontade. Quais as dúvidas que passam aí na sua cabeça? A gente teve um ano passado complicado, mas os próximos anos aí reservam bastante surpresa aí para o investidor, né? Na verdade, assim, acho que seria bom você explorar um pouco, assim, se você acha que isso... Você comentou muito do prêmio negativo, né? Mas se você acha que isso também gerou uma conscientização do produtor, né? Se mesmo em momentos que talvez o plano de safra não seja tão robusto como foi esse ano, porque assim, fazendo a conta, você sabe que o produtor teria pago o silo se ele não tivesse tido esse prêmio negativo na safra dele, né? Então, como que você vê essa questão de educação do produtor, não só o lado financeiro também, né? Não, bacana, Calil. É um processo, Calil, acho que é uma evolução, né? O produtor rural, ele cada vez mais virou uma empresa. Ele é uma empresa, ele sabe fazer conta e o produtor, acho que ele ainda está numa fase, estava explicando essa questão das 2 safras, etc. Né? Ele está ainda numa fase, conseguindo expandir, conseguindo aumentar a produtividade. Tem uma sequência lógica, né? O produtor
ele cresce, ele aumenta a sua produtividade, ele aumenta a lucratividade. O que ele faz? Ele tenta repetir esse ciclo, comprar mais terra. Então ele vai aumentando, ele faz isso uma ou duas vezes, depois acaba, ou não tem mais terra, ou fica muito cara. Aí ele passa a investir no equipamento, né? Ter mais colheitadeiras maiores, eficiência. Ele faz mais um ciclo, né? Depois disso, que ele já não consegue mais comprar mais terra, já está muito grande, a produtividade já chegou no parte maior. A terceira fase, o que é? Infraestrutura e armazenagem. Então, cada vez mais produtores estão avançando nesse processo, né? Então, é difícil o cara que está ali ainda aumentando a área de plantio, ele pular a parte do equipamento e ir direto para armazenagem, né? Acontece, mas, né? Então, a gente está vendo cada vez mais produtores aumentando e vindo para cá. Então, acaba sendo uma tendência. O financiamento é um catalisador para isso, né? O Brasil, o Plano Safra tem há 10 anos, né? O pessoal espera todo ano ter. E na medida que tem Fiagro, né? Tem empresas, outras soluções, acho que isso ajuda a talvez distribuir ao longo do ano. O produtor não precisa esperar o Plano Safra. Acho que cada vez o mercado está se orientando e buscando soluções. Mas é um processo. Acho que é um processo que vai por muitos anos ainda. Maravilha. E aí eu tenho algumas dúvidas, mas saindo do longo prazo, trazendo para a nossa temporalidade aqui, para o nosso 2023. A gente engatou uma em seguida da outra, Laninha e agora El Niño, questões climáticas que podem impactar a produção aqui no Brasil, em toda essa porção de terra aqui do nosso continente. Então eu gostaria de saber exatamente a opinião de vocês, como vocês estão monitorando esse fenômeno climático e como que pode impactar ou não o negócio da Kepler Weber para esse 2023, estendendo um pouco para 2024. Pois é. Tem até uma brincadeira do mercado, né? Esses dois irmãos aí, né? Laninha e El Niño, são dois irmãos perversos, né? Só fazem travessura. E aí quem acompanha um pouquinho os fenômenos climáticos sabe que eles se alternam, né, Gabriel? Uma hora tem um, outra hora tem outro. Você lembrou bem, o Brasil vem de 3 anos consecutivos lá do Laninha, né? O Laninha afeta muito, né, a parte do sul, principalmente, né, mas ele afeta pouco ou até aumenta o volume pluviométrico da região central e norte do Brasil. Então, o que acaba acontecendo? O Brasil, a área plantada, né, praticamente tomou conta aí quase a maior parte dos estados. Então, o Brasil tá muito, acho que até blindado, eu diria, né? Então, quando você tem o Laninha, prejudica muito, sim, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. A gente teve até alguns problemas com logística, Calado ficou pequeno, o pessoal não está conseguindo usar algumas vias, então afeta não só ali a produção, mas a cadeia como um todo, né? Tudo. Então, é difícil, né, para o produtor que investe tanto e aí, quando não chove, acaba afetando, né? Por outro lado, ajuda quem está em outra região. Aí o Brasil, você vê, mesmo com 3 anos de Laninha, veio crescendo o volume de produção, né? Foi recorde, depois de recorde, né? Agora é vez do El Niño, né? Aí volta o regime de chuvas no sul e fica um pouco mais restrito em outras regiões. E o Brasil, a potência que acho que um acaba nivelando o outro, no líquido a gente cresce. Eu acho que ele traz aí lições aprendidas, né? Abre, produtor que sofreu muito vai talvez priorizar um investimento em irrigação, né? Vai tentar um seguro melhor para se proteger, mas acho que mesmo com esses dois efeitos, né, acho que vamos aprendendo a trabalhar com eles, né? Não tinham, acho que 100 anos atrás, talvez eles não tivessem presente, mas estão aqui, temos que conviver com eles, mas acho que para o Brasil, para os negócios, para as empresas, a gente mesmo, como a Kepler, como fornecedor de equipamento, a gente praticamente não sente, né, dá um dado importante, assim, somos uma empresa gaúcha, a principal fábrica nossa é Panambi, no Rio Grande do Sul. Né? Se você olhar 10 anos atrás, o que a gente vendia de receita, né, em torno de 30% eram projetos só para o Rio Grande do Sul. Né? Hoje, a gente é muito maior e só 12%, né, por volta de 12% para o Rio Grande do Sul, porque outras regiões estão fazendo investimento. Então, para nós,
acaba que, né, tendo uma diversificação geográfica que protege bastante a gente, Gabriel. Maravilha. Então, acho que algumas questões primordiais respondidas. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Infelizmente, estamos aqui no finalzinho do nosso programa. Calil, Paulo, muito obrigado pela participação, em especial o Calil aí sempre atendendo a BMC News, nos fornecendo essa expertise de quem acompanha o mercado. Agradeço imensamente pela participação, Calil. Não, eu que agradeço, Gabriel. Paulo, foi um prazer falar com vocês hoje. E, Paulo, sempre um prazer receber a equipe da Kepler Weber, essas portas abertas aí de contato, de comunicação com os investidores, por parte aqui da BMC News, sempre nos atendendo muito bem. Já deixo o convite para próximas participações, para as próximas divulgações de resultados, porque de 3 em 3 meses a gente tem notícia nova para a empresa, e nesse meio tempo aí tudo pode acontecer também. Então, muito obrigado mesmo, Paulo. Agradeço imensamente aí a toda a equipe da Kepler e, claro, já deixo o convite aí para outras participações do nosso BMC Business. Não, Gabriel, eu também agradeço, espaço muito importante que vocês conquistaram aqui, prestam um serviço para os analistas, para os investidores, né, nos dá a chance de falar quase real time aqui o que aconteceu. E, se me permite, aceito o convite de voltar, Fica à vontade. mas eu quero até combinar alguma coisa especial. No dia 6 de setembro, né, véspera do feriado, nós vamos ter Gabriel Kepler Day. Vai acontecer lá na B3, no centro de São Paulo. Vai ter também transmissão, Calil, quero te ver lá, hein? Vai ter também transmissão online, mas se você fica o compromisso, depois do Kepler Day, vem aqui para a gente falar dos melhores momentos. A gente está preparando uma atualização importante, vamos falar de estratégia, vamos tocar projetos novos, ali estão preparando um material bastante interessante para atualizar a Kepler para o investidor. Então, se você deixar, eu volto aqui. Já deixo, a gente aceita com muito prazer essa proposição, sempre muito interessante. Já deixo o convite, inclusive, para os investidores que estão nos acompanhando. Obrigado. Vai ter transmissão Kepler Day, o pessoal vai conseguir acompanhar, não é verdade? Então, já deixa esse canal de comunicação aberto aí com os investidores que nos acompanham. Fiquem atentos ao Kepler Day. E, claro, a programação da BMC News. BMC Business vai chegando ao fim, a gente fica por aqui, mas a nossa programação não se encerra. Então, continue na BMC News, consuma conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro. Nós estamos aqui na TV fechada, mas também no nosso portal de notícias, YouTube e nas redes sociais pelo @bmc.news. Estamos em todos os lugares, não adianta fugir. A BMC News te leva informação que gera valor. Um abraço a todos. Voltamos na próxima terça-feira com o BMC Business, todas as terças e quintas às 10 horas da noite. Tchau, tchau.